Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Podcast Go Posse sem nome. É isso aí, sem nome. Senhoras e senhores, e hoje eu tô aqui recebendo ela, Alice Almeida Leite, professora, procuradora do trabalho e a mulher que corre riscos e é casada comigo. Ah, eu corro riscos? Corre. Dessa é uma novidade pra mim. Corre riscos. Todo episódio é uma novidade, né? O que eu sou? O que você é? O que nós vamos falar hoje? Lucas, vamos falar hoje sobre estudos para a segunda fase do concurso. Como se preparar. Vamos dar aqui o nosso depoimento, várias dicas do que você tem que fazer nesse momento do concurso. Bom, eu fiz bastante prova de segunda fase. Eu posso dizer que foi bastante porque, felizmente, depois de um tempo eu comecei a passar nas primeiras fases e foram muitas segundas fases que eu pude fazer. E eu também tive a oportunidade de reprovar em bastante segunda fase. Isso nos ensina muito o que fazer e o que não fazer. Como é que foi a sua reação quando você foi para a sua primeira segunda fase? Assim? Você falou, tá, e aí, de fato? Pô, o concurso começou. Olha, minha primeira segunda fase foi até traumatizante. Traumatizante? Foi. Foi o meu primeiro concurso de membro que eu prestei. Tá. Foi no primeiro concurso de membro, Ministério Público do Estado de São Paulo, que foi o concurso que eu fui para a prova oral e reprovei, né? Tá. E eu lembro que eu não fiz a devida preparação, e é o que você falou, quando a gente erra muito, a gente tem até mais a ensinar do que quando a gente acerta de primeira, porque Sim. muitas vezes a gente acerta e nem sabe Como? né? Mas eu lembro que eu cheguei na prova, no dia da prova, tremendo. Era o meu primeiro concurso, eu tinha 24 para 25 anos, novinha. Isso na segunda fase. Segunda fase, novinha de tudo. E quando eu cheguei na prova, eu passei mal. Sério? Teve uma crise de estresse ali? Tive Pânico? uma crise de pânico. Tive uma crise de pânico, pegava a caneta ali, tremia, eu não conseguia escrever, eu não conseguia colocar, assim, uma palavra, que a letra estava saindo descontrolada. E eu passei tão mal de nervoso, que eu tive que sair da sala. E fui parar na enfermaria. E o tempo de prova rolando. Fui pra enfermaria, eu cheguei lá pra fiscal, era até uma promotora lá. Eu falei, olha, não tô me sentindo bem, eu tô com pressão baixa. Aí eu fui pra enfermaria e medi minha pressão, tava baixinha. Tava assim, 9/6. Realmente Sério? eu tava com pressão baixa, passando mal. Eu nunca conheci enfermaria de um concurso. Eu conheci, tá vendo? Eu passei por tudo nessa vida, né? Sim. Nessa vida de concurso eu passei por tudo. Fui lá, parei na enfermaria, cheguei lá, a médica, a enfermeira, eu não lembro se era médica ou se era enfermeira, me atendeu, ela falou assim, você tá passando por uma crise de estresse, de nervoso, e eu vou deixar você aqui deitada 10 minutos e a prova rolando. Não, 10 minutos. E a prova rolando. E era uma prova de 5 questões. 5 questões discursivas. Que demandava uma certa profundidade. Exatamente. 5 horas? 5 horas de Tá. prova. E aí eu lembro que... Beleza, eu falei, mas a prova tá rolando. Ela falou assim, não vai adiantar. Se você não se acalmar, vai ser muito pior. Então é melhor você se acalmar agora e voltar e fazer o que você for conseguir fazer do que chegar agora desse jeito e tentar fazer que você não vai conseguir. Foi aí que eu conheci a acupuntura. Não, mas calma. Você não conhecia a acupuntura ali na enfermaria? Foi a É primeira mesmo? vez que eu pus as agulhinhas na minha vida foi numa prova de segunda fase do Ministério Público aos 24 anos. Por uma enfermeira que Por tava uma lá. enfermeira que tava lá, que chegou assim, olha, eu vou colocar uns pontinhos na sua cabeça, aqui. E você vai se acalmar, você vai ficar 10 minutos deitada.
E aí eu te libero pra você voltar pra prova. Tá bom. Outra Beleza. vez. Falei, gente, mas eu tenho medo de agulha. Não, fica tranquila, não vai doer nada. Não doeu nada mesmo. Tava tão nervosa que eu não tava sentindo nada. Não é que as agulhinhas funcionaram? Você acalmou, Acalmei. voltou. Eu acalmei, eu acho que pelas agulhinhas Uhum. e por pensar assim, Já foi. Já foi. Sim, já era, vou lá, vou fazer o que dá. Voltei. Sim, no total eu perdi quase meia hora de prova. Tá. No total. Pelo menos você agiu rápido quando você sentiu nervoso. Sim, assim que eu... Foram 5 minutos de prova. Com 5 minutos de prova eu chamei a... Ó, tô passando mal. Tá. E aí, fui, voltei. A promotora lá, tá melhor? Tô sim, doutora. Tô sim. Voltei pra fazer a prova, minha mão parou de tremer. E eu falei, já era. Vou fazer. Vamos divertir. Aí eu lembro que das 5 questões, uma ficou, por falta de tempo, incompleta. Tá. Mas consegui responder as 5 questões. Passou. E eu passei de fase. Sensacional. Essa foi a minha primeira experiência, o meu primeiro contato com uma prova de segunda fase. E nessa prova Fora do a OAB, MP... né? Porque Não, sim. OAB, eu tô falando de concurso, Sim. né? E na segunda fase do MP estadual, isso eu não conheço, também tem essa crença de que, olha, não dá tempo. Assim, digo assim, os professores, os cursinhos. Quando eu comecei a estudar para a segunda fase, uma coisa que eu ouvia muito era, olha, chegou a segunda fase, nem leva comida porque não dá tempo de comer, não dá tempo de ir no banheiro, não dá tempo de tomar água. E é uma crença de que assim, não dá tempo. E que você você tem a sensação, quando você vai para a primeira prova, que você entra já perdendo no tempo. E não é bem assim, né? Não, assim, é essa crença em qualquer concurso. Eu acho que não muda. Não muda, todo mundo fala, não vai dar tempo. Todo professor fala. A galera sempre gosta de fazer um terror sobre a prova. E assim, na minha visão, eu acho que pouco importa a questão de quantas linhas você vai escrever a resposta, sabe? Porque essa prova do MP provou isso. Eu fiz uma das questões, eu escrevi pouco. E mesmo assim eu ganhei pontuação. Então, eu acho que tem que... Saber dosar. Saber dosar. Saber dosar. Então, essa ideia não dá tempo, na minha visão, é mais falta de estratégia de prova do que pela prova em si. Do que pela prova em si. Então, e acho também que a saber pessoa respirar, tem que chegar com uma estratégia já. Tá, e saber respirar, né? Saber Porque respirar. o que aconteceu no fundo foi assim, ó, calma, respira. Foi Aí exatamente. volta lá e E deu certo. deu certo. Foi calma, respira. Que bacana. Então, assim, muita gente que não passou mal, não passou de fase e eu passei. Você sabe que a primeira vez que eu fui pra segunda fase, eu me reuni com um amigo que já tinha feito algumas segundas fases, já tinha sido inclusive aprovado, ter ido pra sentença e tal. E ele falou pra mim assim, eu falei assim, eu ouço todo mundo que não dá tempo e tal, como que eu faço? Ele falou, primeira coisa, você vai levar um relógio de ponteiro. Você vai levar um relógio de ponteiro, sem nada de visor, nada. Você não vai deixar no pulso, vai deixar na cadeira. Ele falou assim, aí você vai tirar o ponteiro do relógio aqui, você vai zerar, colocar os 2 ponteiros na meia-noite, nos 12 horas ali. E aí, a hora que falarem valendo, você dá o play. Aí ele falou, aí o ponteiro vai passando e você não precisa contar quanto tempo de prova já foi. Foi a primeira coisa. Eu falei, cara, interessante essa estratégia. É interessante, você deixa ali e tal. Ele falou, segunda coisa. Ele falou, você vai... Ele falou assim, segundo, essa história de que não dá tempo não é bem assim. Eu falei, não, mas como? Ele falou, cara... Aí ele falou uma coisa que depois eu experimentei pela minha experiência, que no fim eu acabei fazendo mais prova de segunda fase do que ele, passando em mais, reprovando em mais. Então, ele falou assim, olha, a questão não é que não dá tempo. A questão é que se derem muito tempo, todo mundo faz resposta boa. Porque quem tá lá sabe fazer. Quem tá lá, quem passou, tem um nível de conteúdo que o diferencia de quem reprovou. Não é acaso. Eu falei, sem dúvida. Ele falou, agora, se também deixar o tempo livre, todo mundo faz boa resposta. Se deixar o tempo muito curto,
ninguém faz boa resposta. Então ele não separa nem o cara, o melhor do mais ou menos, entendeu? O que ainda precisa amadurecer, o que já tem, o que já tá pronto, o que ainda tá em formação. Ele não separa. Ele falou, então, de fato, o tempo é justo. Ele falou, é justo, é apertado, não no sentido de justiça. É apertado, mas dá tempo. Ele falou, dá tempo. Então, a primeira crença, assim, crença limitante, era que não dava tempo. E ele falou assim, cara, dá tempo. Concentra que dá tempo. Então, eu nunca tive problema com tempo em segunda fase. Já aconteceu de eu precisar sacrificar uma resposta? Sim. Já. Comigo também. Mas daí, assim, eu não me recordo. Eu acredito que eu nunca tenha deixado uma resposta em branco. Mas à medida que eu comecei a amadurecer nas provas, eu comecei a olhar e falar assim, olha, pera lá, essa questão aqui eu não sei, cara. Eu não sei. Eu sei muito pouco. Eu sei como fazer uma introdução e malemar uma conclusão aqui desse assunto. Então eu vou aproveitar e escrever menos, para sobrar tempo para aquela que eu sei. Não, e você sempre ganha algum ponto numa resposta. Não, sim. É difícil você zerar. Zerar. Então, assim, é melhor você, vamos dizer assim, sacrificar. Se você está vendo que está se perdendo no tempo, você sacrifica uma resposta, mas nunca deixa em branco e faz o que você, pouco que você sabe, responde, do que, eu não sei nada, vou deixar em branco e fazer bem feita as outras 4. Sim. Não é uma boa estratégia. Não é uma boa estratégia, né? Não. Mas você sabe que essa questão de deixar em branco é interessante. Algumas pessoas perguntam, pô, professor, e aí, né? Se eu deixar em branco, você vai zerar? Olha, na época de prova regional, o que eu experimentei foram que as provas, elas são corrigidas como um todo. Não são 3 respostas perfeitas que apagam 7 respostas trágicas. E não são 2 respostas trágicas que derrubam uma prova muito equilibrada do começo ao fim. E eu costumava dar de exemplo que quando a gente terminou eu lembro até hoje, terminamos uma prova em São Paulo, segunda fase, e a hora que sai no corredor, todo mundo, o que você pôs na primeira, o que você pôs na segunda? E eu virei para uma amiga que é muito bem em prova, eu falei, vem cá, o que você pôs na primeira? Ela falou assim, é nada. Eu falei, como? Nada. Eu falei, nada, não pus nada na primeira. Eu não respondi. Eu falei, louco, você deixou em branco a primeira? Ela falou assim, eu não sabia, não fazia ideia. Eu ia fazer o quê? Era a pergunta, acho que você fez essa prova, sobre o que é layoff. São Paulo. Lembro. Tá? Lembro. Você sabe quem tava na banca. Uhum. Então, e aí ela pegou aí e falou, não coloquei nada. Falei, tá bom, então. Aí ela começou a rir, ela falou assim, a sua prova já tá valendo 9, né? Assim, já tava difícil alcançar 6, quando valia 10, você já valendo 9, né, e tal. E foi pra segunda fase, foi uma correção bem rigorosa. E daquela roda, curiosamente, todos tinham reprovado, com exceção dela, que tinha feito 9, não 10 questões, tinha deixado em branco, tinha sido aprovado. Então, assim, precisando deixar em branco uma questão, até pode, né? Até pode. Mas essa questão do layoff é uma exceção. É um negócio assim, não tenho a mínima ideia. Exato. É muito difícil ter uma questão discursiva para alguém que passou na primeira fase, que já tem um conhecimento legal, de chegar lá e... Eu falei, será mesmo que você não sabe responder nada disso? Nada, né? Você não consegue nem começar a construir um raciocínio. Exatamente. É. Então, é difícil. Então, enfim, aí foi. Mas, assim, uma coisa que eu percebia na prática era sempre tem como construir algum nível de raciocínio para você poder entregar alguma coisa avaliável para o examinador, certo? Sim, tá. Concordo. E como é que é no MPT? No MPT, a prova discursiva é uma prova bem corrida, mas, na minha visão, acho que é até mais tranquila em termos de controle de tempo do que a própria primeira fase. Por quê? Porque são 5 questões e que tem uma liberdade em relação ao número de linhas. Só que essa liberdade em relação ao número de linhas, porque eles dão várias... Isso é pegadinha também, né? É isso que eu ia falar. Pode ser
para te enrolar também, para você se enrolar. Porque a partir do momento em que você não tem limite, o céu é o limite. Né? Então você pode devagar ir lá e ir até o fim do mundo e voltar. Então, uma forma da pessoa se enrolar é essa. E quando eu penso no controle de tempo, a pessoa tem que chegar com a estratégia, tá, são 5 horas, 5 questões, não temos limite de linhas. Reserve 1 hora para cada questão. Então... E crie seu próprio limite também, não cria? Seu próprio limite de linhas. Você cria seu próprio limite de linhas. É que quando você começa a treinar, você já tem uma ideia de quantas linhas, mais ou menos, quantos parágrafos, mais ou menos, você consegue desenvolver em 1 hora. Sim. Então, você já chega na prova com essa visão. Tá. Então, pro MPT, o maior cuidado que a pessoa tem que ter é nesse autocontrole de tempo e de quantidade de informação. Então, ao invés dele querer escrever porque assim, dependendo da pergunta, se ela for muito abrangente, se ela for muito ampla, sim. Por exemplo, disserte sobre o Ministério Público. Se for uma questão desse tipo, ela vai ter que selecionar o que é mais importante para falar e não tudo. Sim. Não dá para falar tudo sobre o Ministério Público numa prova que você tem 1 hora para responder cada questão. Então, a partir do momento que ela seleciona os temas que ela vai falar, ela vai seguir esse roteiro. E tem que resistir à tentação de querer desviar demais para voltar. Mantenha a linha editorial, vamos dizer assim, da resposta. E não fique pensando, deveria colocar mais isso, deveria colocar mais aquilo. Por quê? Se a pessoa passa de 1 hora numa questão, ela vai prejudicar a outra. E ela tem que ter em mente que nenhuma questão vai estar 100% completa. Não, Isso não é, assim, é impossível. E uma autopegadinha que as pessoas fazem é assim, ela lê uma questão dessa sobre o Ministério Público. E aí ela vê ela fala, tem um negócio aqui muito legal pra falar e tal, que só eu sei. Aí ela deixa... o examinador sabe, né? Exato, que ela deixa de falar o básico, deixa de falar aquilo que todo mundo vai falar, de desarmar as armadilhas da resposta pra concluir, e vai direto para aquilo que só ela sabe, que você fala assim, e cara, de onde você tirou isso daqui, né? Não, assim, até não duvido que seja certo, mas, de onde você tirou isso daqui? Não, porque tem coisa que, o conteúdo é tão infinito que pode ser que o próprio examinador não saiba. Sim, porque ele tem algum ponto... Então, como é que ele vai avaliar se você tá certo ou não? Isso, eu não sei ele como não funciona. Vai sair para pesquisar. Será que ele vai sair para pesquisar? Eu não sei. Eu não sei. Mas é um risco, né? É um risco. É um risco. Você tá correndo risco. Você tá correndo risco. Então, o que eu acho que as pessoas se enrolam é que ela, ao invés de se preocupar em fazer o feijão com arroz bem feito, ela quer chamar a atenção do examinador, quer colocar um negócio bonito, e isso ela acaba deixando de lado o essencial, o que ela precisaria conter na resposta, o que vai ter no espelho de resposta. Uhum. Porque o que o examinador procura fazer é pegar o espelho e comparar. Falar, deixa eu ver se nessa resposta tá tudo aqui que tá no espelho. Ou se grande parte do que tá no espelho tá nesta resposta. E se ela falar sobre algum tema que não tá no espelho, pode ser que o examinador nem considere a pontuação desse ponto que ela tá tratando no espelho, na resposta. Eu vou... E assim, você falou sobre a pessoa que deixa de fazer o básico, né? E também dá muito valor para aquilo que é o a mais, assim, o excesso e tal. Acho que tá arrasando por isso, né? Eu me lembro... A gente vai lembrando as coisas. Você me vê rindo, você já sabe o que é. Que também tem que tomar cuidado com a arrogância do concurseiro. Exatamente. Que é ele achar que sabe mais do que todo mundo e tal. Que o examinador... E assim,
quem está estudando, não raras vezes, por exemplo, um candidato que chega numa prova oral, ele sabe muito mais do edital, muitas vezes, do que o próprio examinador. No entanto, em termos de profundidade na matéria e de perspectiva em casos práticos e até mesmo experiência de vida é muito diferente também em relação ao professor. Então, o candidato ele acaba tendo um conhecimento lateralizado e mais aprofundado do que a média e também do que os demais candidatos, mas ele também não tem a profundidade que tem de um examinador. Acabou. Que tá lá no dia a dia fazendo que tá lá no dia a dia. É. Então, o examinador, às vezes, ele não sabe alguns detalhes lá daqueles protocolos e tal, protocolo de Kyoto, aplicado, sei lá, alguma coisa dessa que a primeira fase ama, mas do dia a dia do métier ele sabe. E eu me recordo, na sua prova oral, que eu já tava... Só prova oral eu já tava para me vitaliciar. Foi 2018 ou 19? Foi 2018. 18. Eu já tava perto do meu vitaliciamento, tá? Então já era juiz há quase 2 anos. E eu lembro que você chegou no prédio e você foi isolada, né? Assim que chegava no andar. Você foi para um lado e eu fui para outro para poder assistir sua prova oral. E eu fui de meu moicaninho, gravata roxa, com uma cara bem descontraída. E sentei atrás e eu, ali muito nervoso por você, tinha uma menina conversando com uma outra pessoa ali do lado. E a menina falava assim, não, eu na prova de segunda fase, eu não coloco, era sobre direct examination e cross examination. Aquela questão de interrogatório direto à parte ou interrogatório cruzado à parte, uma discussão sobre o sistema presidencialista do processo, envolve o princípio da oralidade, enfim. E ela falou assim, não, imagina, esse tipo de coisa, e ela falando pra pessoa, eu atrás nervoso, sem ter o que fazer, ouvindo, né? Bisbilhotando um pouco. Mas, ouvindo. Ele falou assim, olha, esse tipo de coisa eu nem coloco na prova. Eu coloco no Ministério Público isso. Mas esse tipo de coisa eu nem coloco na prova de juiz. Sabe por quê? Porque o juiz não sabe essas coisas. Nossa. Não. Juiz... Quanta arrogância, né? O juiz não sabe essas coisas. O juiz não tem tempo. E de fato, isso ela estava certa. O juiz não tem tempo de estudar algumas coisas, mas ela falou assim, isso aí, o juiz nem tem tempo, então eu nem ponho isso aí na prova de juiz, porque senão não vão nem me avaliar. É por isso. Aí eu, nossa, tal. E aí eu vi ali, falando. Para dar aula para os juízes, então. Exato. Não, e eu sim, só ouvindo quieto e tal. E aí pegou, foi só prova. E aí só prova oral começou, com o ministro Maurício Godinho Delgado fazendo uma pergunta para você. Sobre acho que o que é terceirização, ou sobre... Eu acho que foi princípios, né? Princípios, alguma coisa assim. Princípios e aí, de forma trabalhista. À medida que você foi respondendo e foi falando, eu fui vendo, e o meu coração, que não cabia no peito, assim, de nervoso, porque quem tá do lado de fora quer passar por aquilo pela pessoa, entendeu? Eu acho que foi a mesma sensação que você ficou na minha prova oral. Cara, eu queria estar eu lá, pra ele não precisar passar por isso, mas fui eu. E aí eu tava lá sentado, e à medida que você foi falando, à medida que sua prova foi desenrolando, eu fui acalmando. E a primeira sensação que a gente tem em alguns momentos é a sensação mais real. É a sensação mais verdadeira. Depois a gente fica racionalizando. Sim. Mas na hora, o fato de eu ter acalmado a cada resposta que você dava, que você falava, a forma como as coisas foram se desenrolando, era sinal de que as coisas tinham ido bem. Tinham ido dentro de uma margem grande de segurança. E eu lembro que terminou sua prova assim que você saiu. Eu cheguei pra menina e falei assim, viu? Eu vi que vocês conversaram aí. O que você achou da prova? A prova foi boa, não foi? Ela olhou assim. Porque eu tava aqui. Assim, ela falou, a prova foi fraca. Falei, como? Foi fraca. A prova foi fácil. Ela podia ter aproveitado muito melhor o tempo dela.
e não aproveitou, foi muito fraca. E se você quiser, ela falou assim, aqui não é bom a gente conversar. Tá bom. E se você quiser, depois lá fora Eu te explico. a gente conversa e eu te explico. Ela usou essa expressão, eu te explico. Aí tá bom, claro, fica tranquilo. E larguei mão. Aí você saiu, eu saí. Nós saímos pra almoçar, depois na hora de subir no elevador eu falava pra você, não vamos junto, porque ia ver que eu tava junto com você. Enfim, e depois, assim, pelo que eu pude apurar, né, as informações que eu obtive numa pesquisa muito informal, se tratava de, na época, uma candidata que tinha, acho que reprovado na segunda fase do MPT e tinha reprovado, acho que na segunda fase do concurso nacional, alguma coisa assim, mas alguém que estava se preparando estava bem. Pode já ter passado, pode já ter desistido. Não sei que fim deu, mas eu sei que, curiosamente, a pessoa estava julgando a prova de quem estava lá sentado no oral, dizendo que era fraca, dizendo para um juiz que explicava para ele como é que a coisa funciona. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa arrogância de querer colocar perfumaria sem colocar o básico. A perfumaria, ela é importante, A perfumaria é a cerejinha do bolo. A cerejinha do bolo, ela é importante, mas desde que você construa todo um raciocínio, certo? Não, concordo. E eu vejo que essa excessiva preocupação com a perfumaria em detrimento do básico está, inclusive, nos estudos. Sim. Eu vejo muita preocupação das pessoas em querer estudar a notinha de rodapé e não se atentar nos argumentos que ela tem que ter em uma resposta. Então, se você vai fazer uma pergunta sobre o Instituto da Greve... Você treinava conceito? Treinava. Eu já vou falar sobre isso. Se alguém te pergunta sobre alguma coisa relacionada à greve, caiu na minha prova do MPT, segunda fase. Estava falando sobre greve política. Você tem que colocar na sua resposta as convenções da OIT, as convenções internacionais da ONU que tratam a Declaração de Direitos Humanos de 48. Você tem que colocar todos os documentos internacionais. Você tem que colocar o conceito de greve, que é algo simples. Sim. Mas as pessoas deixam de colocar por achar que não é importante que conste na resposta. Aquele conceito básico de primeira fase. Exatamente. Por quê? Você não tem que fazer uma resposta, elaborar uma discursiva pensando assim, eu não vou escrever isso porque o examinador já sabe. Uhum. Como que você sabe que ele sabe? Ele sabe porque ele não tá... Se ele não estivesse lá, ele não estaria lá se ele não soubesse. Tá, ok. Mas você não pode... Como que ele vai saber que você sabe? Exatamente. Como que você vai saber... Não, como é que ele vai saber se você sabe? Se você não coloca. Sim. Então, a ideia de que o óbvio tem que ser colocado na resposta é algo que as pessoas negligenciam e que elas precisam ter em mente que é extremamente necessário que conste. Sim. Você sabe que outro dia, corrigindo uma prova na universidade, muito curioso isso, eu dei uma prova sobre correlacione os seguintes termos. E era jus postulandi, hipossuficiência do trabalhador, princípio da simplicidade e audiência virtual. Eram 5 pontos, mas assim, era uma pessoa fazer uma resposta correlacionando o que uma coisa tem a ver com a outra, em cima do que eu falei. E teve um aluno que ele fez uma crítica falando assim, justiça para todos, ponto de interrogação, todos mesmo, ponto de interrogação. E ele fez uma crítica muito bem fundamentada sobre o fato de que a justiça, a partir do momento que ela depende do virtual, do celular, do plano de dados de uma pessoa, nem sempre ela vai ser acessível à pessoa. Uhum. Tá? E ele fez uma excelente crítica a essa virtualização do processo, que tem para todos os gostos, mas
a essa virtualização, sobretudo da audiência, para a perspectiva da justiça do trabalho, de um processo que é pensado no acesso à justiça, na hipossuficiência do trabalhador. Legal. Só que a crítica dele foi uma crítica que faltou ali conceito. E aí eu lembro que ele até brigou comigo depois que ele entendeu o que eu tinha escrito, e vale para quem estuda para a segunda fase, que é assim, olha, o problema não é você fazer uma crítica. E, aliás, a crítica ficou bem fundamentada, mas era assim, olha, a audiência trabalhista conceitue a audiência. A audiência trabalhista é um ato de partes do processo em que há a presença das partes, das testemunhas, conduzido por um juiz, em que se praticam tais atos. Ponto. Pensar na audiência trabalhista de forma virtual. Aí e aí você vem com a crítica. Exatamente. E era a mesma coisa. Então, por exemplo, e o jus postulandi? Olha, o jus postulandi é a capacidade que a parte tem de postular na justiça sem a necessidade de um advogado. Ponto. No entanto, na prática, dado o rigor técnico, compromete o acesso à justiça. E aí, assim, eu falo assim, bateu num instituto... Tem que conceituar. Conceitue. Conceitue tudo. Tudo que tiver conceito, tudo que tiver um instituto, você conceitue. Tudo que tiver um instituto e tiver previsão legal, conste a previsão legal, constitucional, convencional, internacional. Agora, conta para esse povo aqui, quem te ensinou a citar a lei? Você. Dá a resposta de segunda fase. Não, pessoal, assim, o Lucas... Quero foi ouvir. um dos motivos, né? A minha aproximação, já falei isso para vocês várias vezes, que o Lucas, eu me aproximei por interesse, né? Tem gente que se aproxima por interesse, porque, vou me aproximar, homem rico. Não foi, o homem rico não era. Não era. Na verdade, joguei na baixa, tá? Apostei na baixa. Só que eu apostei nele por quê? Porque ele já era velho de segunda fase, já tinha feito várias provas, vários concursos trabalhistas. E aí, me aproximei do ser humano aí para saber como você estudava para a segunda fase. Por quê? Eu já estava batendo na trave já em segunda fase, só que eu não estava conseguindo desenvolver, não estava conseguindo passar desse ponto, e eu fui atrás dele. E uma das coisas que ele falou foi exatamente a questão da indicação da previsão legal relativa ao Instituto. Aí, eu lembro que você chegou assim, Alice, você vai ter que fazer o seguinte. Você vai por lá. Com as mãos também? Igual... Fazer o seguinte, greve, conceito. Trata-se da paralisação coletiva de trabalhadores com o intuito de obter melhores condições, entre parênteses, artigo 1º da lei de greve 7.800. Da lei de greve, ou da lei 7.800, ficou coisa. Então, assim, conceitue previsão legal, entre parênteses, artigo da lei e a lei. Né? Antigamente se escrevia corrido. Não assim, nos termos da lei e tal. Não. Você tem que ganhar tempo. Você vai ganhar tempo como? Você vai colocar o conceito respectivo, entre parênteses, previsão legal. Não nos termos da lei, tal. É algo que já facilita para a resposta e ganha tempo e ganha linha, né? Porque tem prova que tem limitação de linhas. Sim. Você pega as antigas provas, eu não sei como é que vai ser nessas próximas da magistratura do trabalho, mas a limitação de 30 linhas também é uma forma de pegar candidato, né? Eu acho que as duas formas são assim, sem limitação você se perde no tempo. Com limitação, você se perde na quantidade de informações que tem que constar ali. Não, e você sabe que essa história da limitação de linhas era... a voz corrente do mercado era assim, que questão de segunda fase não dava tempo e passava quem escrevia mais. Havia uma voz corrente de que assim, olha, quem escreve muito passa, quem escreve muito passa, quem escreve muito passa, como se você fosse... Pode escrever qualquer coisa. Exato. Escreve qualquer coisa lá, entendeu? Qualquer coisa lá que passa. Exato. E a voz corrente era essa. E eu vim de uma geração que aprendeu isso. Que passar em segunda fase é meio que isso. E eu lembro que nessa prova de São Paulo,
todo mundo recebeu, todo mundo já, alongando, pronto para escrever. De repente... Limitação 30 Não, linhas. não tava escrito nada. Chega uma pessoa lá e... uma das fiscais de sala fala assim, olha, recebemos um recado da banca que o caderno de linhas é livre, mas a orientação é para que se limitem a 30 linhas. Aí todo mundo, como? Mas espera lá, nunca foi isso. A Não gente tem que sempre faz escrever assim. muito. Sabe? E todo mundo, tá, mas você limita a 30 linhas. Aí ela falou assim, gente, vocês fazem como vocês quiserem. A orientação da banca é que se limite a 30 linhas. E pegou todo mundo de surpresa. Então, é uma coisa que eu falo assim, o bom treino é aquele que te prepara para a regra, mas aquele que te dá base também para você escapar e para você saber lidar quando vier uma exceção. Exatamente, porque faz parte também da avaliação poder de síntese. Sem dúvida. Faz parte da avaliação. Sem Não adianta você que, vou escrever tudo que dá na telha aqui. Você tem que saber selecionar. Quando você tem 30 linhas apenas para escrever, você tem que... está sendo objeto de avaliação o que você entende por mais importante. Sim. E aí, isso vai ser analisado pela banca. Eu gosto muito dessas questões de certo e sobre. Para mim... É a que mais pega. É a que mais pega. Por quê? O examinador, quando ele põe o tal do de certo e sobre, é como se ele chegasse para você e falasse assim, viu? O que você sabe desse assunto? Traz para mim. Como que você quer que eu te avalie? Traz para mim o que você sabe desse assunto, que eu vou te avaliar em cima disso. Eu não te dei uma coletânea, eu não coloquei um texto, eu não trouxe um problema para você pensar à luz do caso. Não. Eu tô querendo avaliar o que você sabe. E é impressionante como as pessoas negligenciam esse treino. Até fica a dica aí, eu lembro que uma coisa que eu fazia, sobretudo com assuntos que eu não queria estudar outras vezes, era, por exemplo, trabalho escravo. Tá. Trabalho escravo. Estudei para magistratura do trabalho e um dia eu treinei uma resposta sobre isso, escrevi uma baita de uma redação sobre isso. Cara, eu peguei a redação, tinha 90 linhas, depois eu diminuí um pouco ela, tá? Peguei e fiz um vídeo meu, lendo a resposta. E deixei salvo. Acabou. Chegava no aeroporto, falava, preciso saber sobre trabalho escravo. Pegava o fone de ouvido, ligava o vídeo. A resposta de 90 linhas, que tinha virado 70, que tinha virado... Saiu de 1h15. Tinha virado 45 minutos de resposta, ela transformava num vídeo de 3 minutos. E aí, eu ia lá, lembrava da Convenção de Palermo, o princípio do non-refoulement, tudo aqui. Acabou. Aí chegava lá na prova, se caísse, eu tava pronto. Entendeu? Mas com base no de certo sobre. E uma coisa que as pessoas não veem, se me permite, é que, mas não caiu um de certo sobre. Não. Caiu uma pergunta sobre um caso prático sobre trabalho escravo. Mas na minha resposta sobre de certo sobre, eu tinha conceito, tinha fundamento legal, tinha tudo. Então, a hora que caiu a pergunta sobre caso prático, isso aconteceu comigo, a primeira coisa que eu fiz assim, primeiro, vou abrir a resposta. Trabalho escravo é... ponto. Os fundamentos tal, pronto. Já peguei daquelas 90 linhas, só 2 parágrafos eram úteis para aquela resposta que eu tinha. Mas eu usava aqueles 2 parágrafos. E isso que você me falou é uma coisa que eu sempre pensei em termos de preparação para prova discursiva. Porque o que eu vejo que as pessoas se preocupam mais, elas se preocupam mais em montar respostas para vários tipos de pergunta do que em preparar uma base, algo que você vai usar para qualquer resposta. Uma fonte. Fonte, bom material. Assim. Um material único que vai ser útil para qualquer tipo de resposta. Não qualquer tipo de resposta, mas para te preparar para qualquer questão. Então, quando me falaram, Alice, você fez muitos cursos
de correção individual? E eu falo para as pessoas, não. Eu praticamente, você sabe, né? Você até me criticou um pouco por causa disso. Mas fiz pouquíssima correção. Aliás, quando eu estava me preparando, quando já estava na segunda fase do concurso, eu não me preocupei tanto com isso. Por quê? A minha preocupação é ter um conhecimento amplo, e esse conhecimento amplo dos temas iriam subsidiar uma resposta. Eu não precisaria formatar uma resposta específica para aquilo. Por quê? O conhecimento que eu estava adquirindo ia servir para eu me adaptar a qualquer tipo de resposta. E eu acho, pelo menos na minha visão, que as pessoas... Não que não seja importante treinar, não é isso que eu estou falando. É importante você treinar a resposta. Mas mais importante do que você treinar a resposta é você ter uma base para responder qualquer tipo de pergunta. Por quê? Às vezes a pessoa treinou sem respostas, sem perguntas. Ah, estou estudando para o concurso da MPT. Eu vou pegar 100 modelos de perguntas e respostas e vou ler. Aí vai cair na tua prova... O 101, né? O 101. É mais diferente. A pergunta 101. Aí a pessoa vai olhar desesperada. Pô, estudei isso. Por quê? Ela ficou lá... Nesse modelo. Bitoladinha no modelo da resposta. Uhum. Então, se você pega, por exemplo, provas do MPT. Pô, eu vou estudar cor de igualdade, que é... Acho que, na minha visão, acho que é a coordenadoria que tem mais conteúdo de coisas para estudar. Assédio, hoje tem um assédio eleitoral, tem a questão da discriminação, tem, assim, cota de deficiente, tem um monte de coisa aqui que você tem que estudar. Tá. É muito mais importante você ter conhecimento do teor das notas técnicas, do teor das orientações, os conceitos de cada instituto. Então, assim, vou lá montar assédio moral. Conceito, classificação, espécies, casos práticos, notas técnicas. Esse conhecimento que você vai adquirir estudando esta matéria, estudando o tema, vai te subsidiar para qualquer resposta. Tá. Então, você precisa tomar cuidado para não se bitolar num tipo de estudo que vai te levar a te formatar para determinados tipos de respostas, mas que talvez possa não te dar a resposta na hora que você precisa na hora. Legal. Agora, deixa eu te perguntar. O que você levava de material para a segunda fase? O que te acompanhava? O Vadimeco de Direito Internacional, as normas internacionais. Do Fabre. Sensacional. Professor, eu sou Fabrete, tá, gente? Nós somos Fabretes. Fabretes. Professor Fabre, um abraço. E também assim, nunca usei, tá? Livro de NRs. Assim, eu sempre levava, nunca usava. Eu acho até útil, principalmente pro MPT. Mas eu nunca abri, assim. E uma CLT, óbvio, né? Você sabe CLT. Que uma vez um amigo meu, ele falou assim... O Lucas, que a gente foi no casamento dele e tal, juiz, colega. Na época, a gente fazendo prova junto, ele olhou pra mim, né? E ele falou, e esse livro de NR aí? Eu falei, pode crer, cara, eu nem abro. Ele falou assim, eu sei que você não abre. Eu falei, como é que você sabe? Ele falou, tá desatualizado, cara. Eu falei, louco. Assim, fica a dica aí também para o pessoal que leva muito livro não passar essa vergonha que eu passei no débito, né? Porque você não precisa... Você tem que levar o material que você vai usar, né? E não a ideia de... eu vou levar muita coisa porque se precisar eu vou consultar. Eu não... E assim, é uma ilusão de que vai dar tempo... De que vai dar tempo você consultar tudo que você quer. Tudo que você quer. Não, aí entra naquela coisa na gestão do tempo. Sim. Não é que a prova é impossível de dar tempo de terminar. O problema é que a pessoa quer pesquisar tudo, quer procurar ali, quer procurar aqui e tal, a resposta. Se ela quiser ficar procurando resposta de tudo no Vadimeco e
e na CLT não vai dar tempo. E deixa eu te perguntar, você lia, para deixar aqui pro pessoal, você lia as respostas, as perguntas todas primeiro? Sim. Acho que a gente fazia com o mesmo método, né? Lia. E aí depois pesquisava, Exatamente. para depois escrever. Sim, Como é que era? eu lia primeiro a prova inteira. Tá. Para ter uma visão do todo. Depois eu pegava cada questão, pontuava já a legislação. Então, assim, sei lá, uma questão perguntando sobre discriminação. Tá. Dispensa discriminatória, vamos supor. Aí eu ia lá, já anotava a súmulazinha, a dispensa discriminatória, artigo 373-A, artigo 4º, inciso 4º da Constituição, artigo 7º, 30 da Constituição, Convenção 110, 111 da OIT. Eu já ia pontuando tudo de legislação que precisava ter na minha resposta para eu não esquecer nenhuma. Por quê? Às vezes a gente sabe e esquece de pôr na resposta. Confia e isso muito na cabeça. confia muito na cabeça, não pode. Então, eu já colocava toda a legislação, súmula, convenção, tudo que tem que ter. Isso aqui tem que ter na minha resposta, porque isso aí vai estar no espelho. Sim. Isso vai estar no espelho. E Se ele o vai olhar. examinador- Deixa eu ver se ela lembrou de todas as convenções. Se ele fizer uma correção numérica da sua prova, ele acha lá. Ele acha. É. Então, é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu pontuo, assim, coloco assim uma palavra-chave de algo que eu quero falar na resposta. Eu não vou colocar um conceito, nada disso. Eu vou colocar uma palavra-chave para eu lembrar que isso tem que constar na minha resposta. Então, por exemplo, se é uma pergunta, no seu entendimento, qual a sua opinião sobre determinado assunto? E se tiver mais de uma corrente, que normalmente tem, né? Sim. Você vai colocar assim, primeira corrente, X, segunda corrente, Y. E se posiciona. E se posiciona. Então, assim, eu faço tipo um esboço do que tem que constar na minha resposta. Em cada pergunta. Depois que eu faço isso em todas as questões, aí eu vou pra escrita. Pra escrita. Aí assim, só pra quem tá acompanhando aí, isso significa que ela não gasta 1 hora por questão. Significa que talvez ela gaste 1 hora por pesquisa, Eu acho que nem uns isso. 40 minutos, meia hora por, Meia hora. Eu acho por que eu levava meia leitura, hora, mais pesquisa, ou menos. anotações. É. E aí, o tempo que sobra em execução. Aí sim escrevendo. Ou seja, quando a gente fala em separar 1 hora por questão ou meia hora por questão, é assim, olha, é um todo. É um todo. E nesses 30 minutos, ou 1 hora por questão, envolve tanto o primeiro se respirar o susto, né? Ir pra enfermaria, não, Deus queira que não. Mas assim, acalmar, envolve anotar aquilo que você já sabe, encontrar o artigo que falta para você encontrar e ali colocar os principais pontos que você quer abordar, colocar tudo isso e depois executar. E depois fazer o pesado, que é sentar e escrever. Exatamente. Né? E você tinha problema com rasura? Não tinha. Não costumava não ter. Eu sou muito traumatizado com rasura. Ah, é? Sou. Porque eu fiz a minha prova da OAB e eu lembro que eu saí da prova da OAB na segunda fase. Minha mãe me perguntou, falou assim, Lucas, como é que você foi? Cheguei e falei, mãe, eu passei. Ela olhou, Lucas. Eu falei, não, mãe, eu tô falando sério. Não é só que eu passei. Eu falei, mãe, eu não errei nada. Ela falou, Lucas. Eu lembro da gente parado na padaria, assim. Eu falei, mãe, eu não errei nada. Eu sabia tudo. Eu acho que eu tirei 10. Ela olhou pra minha cara. Lucas. Eu falei, tá bom, mãe. Saiu o resultado. Quando eu passei na OAB, ela toda feliz. Você passou? Eu falei, mãe, faz 3 semanas que eu tô falando pra você que eu passei na OAB. Passou uns dias, saiu a nota. E eu fui lá todo feliz pra ver. E eu não entendi o gabarito, porque tava assim, de 0 a 6, 6. Tudo.
Aí no final, então assim, ó, tudo que eu vi eu tinha acertado. Aí no final, de 10, resultado, 9,8. Falei, cara, de onde me tiraram o 0,2? Aí eu fui atrás pra pesquisar, me tiraram o 0,2 de rasura. Na questão que eu mais sabia. Tinham 2 questões que eu mais sabia. E aí era de 0 a 0,2, era negócio de rasura, tiraram 0,1 em uma questão, 0,1 em outra questão. E, cara, aquilo me traumatizou. Porque eu falei, meu, pelo amor de Deus, você não pode perder ponto. Assim, e eu já sabia que queria concurso público. Eu falei, olha, em termos de estratégia, você não pode perder ponto com aquilo que não é conteúdo. Pensa, isso é rasura, cara, é execução material. Mas você riscou? Eu risquei. Eu risquei, assim, e eu sei o que aconteceu. Eu lembrava da decisão que eu tinha tomado na prova. Era a questão mais fácil. Na época, eu fazia análise de pressupostos recursais no tribunal, como estagiário. Então, eu sabia que o prazo da União era dobrado para os recursos e tal. Então, eu sabia muito isso. E teve uma pergunta perguntando como que a União recorre dos acordos trabalhistas e qual é o prazo. E qual é o recurso cabível. Então, era através de recurso ordinário, prazo de 16 dias, prazo dobrado e tal. Era simples. E eu sabia os artigos. Então, o que eu fiz? Eu dei preferência para fazer as outras respostas. E quando chegou naquela, eu estava um pouco mais cansado. E eu já fui muito mais tranquilo. Por quê? Eu sabia. Eu não precisava abrir a CLT, eu não precisava abrir nada. Então, eu fui e a minha redação não ficou boa. E eu comecei a escrever, nossa, embaralhei tudo aqui. Rasurei. E escrevi. Mas você deve ter rasurado bem, então. Não rasurei tanto assim. Eu não rasurei tanto assim. Mas eu sabia que aquela rasura era fruto de uma tranquilidade que eu tive. Só que, na verdade, foi fruto de uma perda de concentração. Eu perdi minha concentração ali por um instante, que me tranquilizou, e a hora que me tranquilizou, eu acabei vacilando. E aí eu comecei a pensar assim, falei, cara, eu não posso perder ponto por rasura quando eu for para concurso público. Assim, é uma coisa que tá no meu controle. E aí eu fiz caderno de caligrafia, eu treinava, e aí eu chegava assim nas bancas, assim, eu falava, quando errar, como é que faz? A orientação da prova é entre parênteses, digo e escreve. Falei, beleza e tal. Então, aí foi, mas eu passei por isso. E você falou desse negócio da caligrafia, pessoas têm que tomar muito cuidado com a letra também. Com a letra, né? E a gente tá acostumado tudo digitar, tudo a gente digita, a gente não tá mais habituado a escrever. Por isso a importância de treinar escrevendo. Sem dúvida. Então, até chega aluno, assim, às vezes pra gente, professora, eu posso mandar a resposta digitada? A gente fala... Cara, você tá esvaziando... Você tá esvaziando o instituto. Exato. Você tem que treinar, você tem que... Então, assim, se você pega uma prova da letra que é sofrível, o examinador já vai olhar com... Não. Mas, assim, já meio assim. Então, ele não vai olhar com aquela vontade de ler a sua resposta. E você sabe que essa questão da letra sofrível, ela também é contornável, né? Porque se a pessoa manda escrito no papel, a gente vê, muitas vezes, falta recuo de parágrafo. A pessoa tem uma síndrome de economia de linhas. Eu não sei, é uma síndrome grave, atinge pessoas, que a pessoa vai lá, ela vai dar um parágrafo, ela dá uma unha de parágrafo, assim. O parágrafo começa aqui. Você olha a questão de cima, parece uma ata notarial aquilo. Sabe? Parece uma escritura do cartório. Cara, economiza. Não economiza linha. Não pula linha. Coloca logo 3 dedos de parágrafo. Começa... parágrafo grande. Você não tá mais na primeira série que a professora dava a formataçãozinha e tal. 2 dedinhos. 2 dedinhos e tal. Não, cara, pode pôr 3. Pode pôr 3. Entre um parágrafo e outro, pula 2 linhas. Pode pular, isso não identifica a prova. Se não tiver limite, óbvio, né? Óbvio, se não tiver limitação de linhas. Se for uma prova limite 30 linhas, não vai pular linha, porque você já tem pouca linha para escrever. Exato. Agora, se é uma prova que não tem limitação de linhas... Mas mesmo assim, mesmo que tenha limitação de linhas... Esteticamente fica assim, melhor. Mais agradável para o examinador ler. Exato. E marque os seus parágrafos, deixe um espaço. E se você manda uma resposta como essa escrita, o professor ele tem chance de olhar para você e falar assim, olha, pula a linha, faz isso, faz aquilo. Ele tem chance de te orientar. Se você manda escrita, manda digitada,
Aí depois, quando você for recorrer da segunda fase, você mandar, o professor vai olhar e falar, viu, escuta, mas quando você me mandava, você não me contava que sua letra era esse rascunho aqui. Entendeu? É. Como é que você quer que eu faça um recurso em cima disso daqui? Você não vai conseguir fazer, você não vai conseguir ler, você não consegue justificar que aquilo está escrito. Não é? Exatamente. Não, tem que estar limpa a prova. Tem que estar limpa. Legal. Bom, então, pessoal, esse aqui foi um papo sobre segunda fase. A gente não consegue esgotar esse tema. Tem muita história boa, muita questão que nos surpreendeu. Tanto a história do layoff, como chegou essa alimentação de 30 linhas, como se organizar com materiais, a história de, esse material tá desatualizado, enfim. Tudo isso fez parte aqui da nossa preparação e tem muita coisa para vocês poderem aprender sobre esse assunto, que ele é fundamental para a sua carreira. Por quê? Na sua carreira, você vai escrever parecer, você vai precisar fundamentar, você vai escrever sentença, você vai precisar fundamentar. Cada hora você vai precisar usar a sua capacidade de argumentação de um jeito. Então, o treino de segunda fase, ele vai ser fundamental para você passar no concurso, mas mais do que isso, te preparar para a sua vida, para a sua carreira. Então, esse aqui foi o nosso bate-papo sobre esse assunto. Siga-nos nas redes sociais, @lucasfalaschi, @Alice_Aleite. Isso, e encaminha este podcast para o seu coleguinha que está aí nessa luta na aprovação do concurso público. E é isso aí, gente. Vamos manter aí firme nos estudos, segunda fase, independentemente do concurso que você esteja prestando, estude sempre pensando em formar uma base para tudo, inclusive para uma discursiva. E é isso. E o principal disso tudo, conta com a gente. Tamo junto com vocês.